A eleição pela presidência nos Estados Unidos acontece no próximo dia 3 de novembro, mas já toma conta do noticiário em todo o mundo. Neste pleito eleitoral, Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence, do Partido Republicano, tentam a reeleição e concorrem contra Joe Biden e Kamala Harris, candidatos do Partido Democrata. Mas se só de pensar sobre como funciona o sistema eleitoral norte-americano sua cabeça já dá um nó, o PDF Explica dessa semana vai te ajudar trazendo os principais elementos do processo eleitoral dos Estados Unidos. Apesar de ser realizada de 4 em 4 anos como no Brasil, a eleição presidencial por lá ocorre de maneira completamente diferente. A começar pela modalidade do voto, que não é obrigatório, e da forma com que eles são contabilizados. Isso porque o sistema eleitoral dos Estados Unidos é indireto, o que significa que o voto do cidadão não é acreditado diretamente ao candidato, e sim a representantes de cada um deles, escolhidos pelos partidos, os delegados. São eles que votarão na escolha final do futuro presidente do chamado Colégio Eleitoral, instância que reúne todos os delegados. O número de representantes em cada estado é calculado proporcionalmente à população local, e é exatamente por isso que os estados possuem pesos diferentes na disputa. A Califórnia, por exemplo, possui 36 milhões de habitantes e, por consequência, 55 delegados, o maior número entre os estados norte-americanos. Já Washington D.C. possui apenas 3 delegados. Depois que os cidadãos votam no delegado que representa seu candidato, os votos são contabilizados em nível estadual. Porém, o candidato à presidência que vence em um estado fica com todos os seus delegados, independente de ter conquistado ou não a maioria dos votos diretos da população. Essa é a regra The Winner Takes All, válida em 48 estados e na capital Washington, com exceção dos estados de Nebraska e Maine, onde os votos são divididos entre os delegados. Dessa forma, um candidato à presidência pode ser eleito mesmo sem ter a maioria absoluta dos votos, bastando conseguir o maior número de delegados. Desta forma, um candidato à presidência pode ser eleito mesmo sem ter a maioria absoluta dos votos, bastando conseguir o maior número de delegados. Ou seja, por mais que candidato A obtenha mais votos totais do que candidato B, caso não tenha sido mais votado em estados mais populosos e, por consequência, com mais delegados, A perderá a disputa. Foi o que aconteceu em 2016. A apuração mostrou que Hillary Clinton, candidata democrata, perdeu a presidência para Trump, mesmo recebendo quase 338 mil votos diretos a mais do que o republicano. Em 2000, o democrata Al Gore também ganhou no voto popular, mas foi derrotado pelo republicano George W. Bush no colégio eleitoral, que conta com ao todo 538 votos dos delegados. Para vencer a eleição, o candidato deve receber 270 deles, a maioria simples. O bipartidarismo do país faz com que seja possível mapear como cada estado vota tradicionalmente, mas em alguns estados não há um favorito claro. Esses são os chamados swing states, que oscilam a depender da conjuntura política e estão divididos politicamente. Exatamente por isso, as unidades federativas são os principais alvos de campanha e tornam-se os campos de batalhas mais intensos entre os presidenciáveis. Arizona, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte são alguns dos estados apontados por especialistas como swing states. Com uma grande população, a Flórida é a unidade da federação com mais poder decisório nas eleições dos últimos anos. Sozinho, o estado possui 29 votos no colégio eleitoral, ou seja, um peso relevante na votação final dos delegados. O pleito no colégio eleitoral geralmente ocorre algumas semanas depois da votação dos cidadãos. Acompanhem a cobertura sobre o que está em jogo nas eleições dos Estados Unidos deste ano, que ocorre em meio à pandemia de Covid-19 no Brasil de fato. E até o próximo BDF Explica!